eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É um ensino da palavra, amém? Todo culto é um ensino da palavra, porque é através da palavra que a gente sai melhor para com Deus, amém? É óbvio que o texto em Isaías que acabamos de ler está falando da obra de Jesus na cruz do Calvário, amém? Está falando do Senhor Jesus. E o trabalho da sua alma, o que ele fez? Ele verá, vai ver o que aconteceu depois. E a Bíblia diz que ficará satisfeito com o seu conhecimento, depois que passamos a conhecer Ele, ficará satisfeito. Graças a Deus. O meu servo é o Espírito Santo usando Isaías para falar de Deus, está falando o meu servo, amém? Jesus como servo de Deus, veio fazer a obra de Deus, amém? Glória a Deus. O meu servo, mas vai falando, o justo, amém? O meu servo, o justo, justificará a muitos, amém? Graças a Deus. Por quê? Vai justificar por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si, amém? Graças a Deus. Por isso estamos aqui, amém? Então, ficará satisfeito, por quê? Já pensou agora os gentios podres se reunindo para glorificar a Deus por causa dele? Amém? Imundos, purificará aqui é porque tirou a sujeira, amém? A imundícia, amém? Em nome de Jesus, eu tenho que me enquadrar o que o Espírito Santo revela. Purificará é limpar, é perdoar o imundo. Amém? E tem todo um processo que a Bíblia diz que aí ele revelou que eu era imundo. Aí eu passei a crer. E ele revelou um amor incrível que eu passei a crer. Eu passei a crer em tudo, quem ele é, no amor dele, no poder dele e no homem imundo que ele falou que eu era. Aí a Bíblia diz que gera fé. A fé que vem de Jesus. Ele que faz essa obra, amém? Então eu tenho uma fé dentro do salvo que foi gerada por Jesus. E a Bíblia diz como ela acontece. A Bíblia diz que é depois que eu escuto a palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E qual o propósito? O que esse servo espetacular ia fazer? Ele ia vir para perdoar os pecados. Amém? Em nome de Jesus. E todos eles falaram disso. Em Jeremias também, capítulo 33, 31, olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é o novo concerto que ele ia fazer com Israel. E graças a Deus, estendeu esse concerto, essa aliança para a gente também, amém? Uma aliança conosco, que ele estava em Cristo e continua estando em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Porque a Bíblia é clara que todos separados de Deus, sem esperança, separados da vida de Deus. No 34, 31, 34 diz assim, o novo concerto. Aí no 34 diz assim:
e não ensinará alguém mais a seu próximo. Olha o que vai acontecer, amém, irmão? Isso aqui é o que iria acontecer em Cristo, e tem que acontecer conosco, porque em Cristo ocorre, as profecias se cumprem, amém? E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, amém? Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Por quê? Vai acontecer isso por quê? Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Então o Senhor falou assim, tu só fez maldade, tu só pecou. Amém? Ia acontecer isso. Amém, irmão? Aqui está falando de você e de mim antes, e ele diz o que vai acontecer depois, pela fé nele, amém? Em quem? Em Jesus, graças a Deus. Olha o propósito, viu? Todos os dois textos estão falando de perdão dos pecados, amém? Isso tudo é claro, por causa da fé que ia entrar no coração do ser humano, a fé em Jesus. Pela fé a gente ia amar Jesus, pela fé a gente ia se render a Jesus, porque ele que fez, e é revelado que ele que fez toda essa obra, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem porque éramos uns miseráveis pecadores, não vem, não é nada de vocês, é um presente de Deus, é um presente de Deus para que ninguém se glorie, para que ninguém pense que tem participação, para que ninguém viva mais de acordo com o seu querer. Toda a verdade de Deus se encontra aqui, amém? Do eterno. E nós lemos, para que essa ênfase? Nós lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, que ninguém vai conseguir manter o espírito aqui. Ninguém, nós lemos, ninguém tem domínio do seu espírito para manter ele aqui, e nem tem o domínio sobre o dia da sua morte, escolher, amém? Se o Senhor Jesus decretou que meu dia é hoje, pode a igreja do mundo todo orar. Já era. Não tem arma. Pode pegar todas as bombas atômicas, tudo do mundo todo, não consegue evitar. Porque quem controla a vida que determinou. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. E a Bíblia diz também, para testificar, a Bíblia toda, em Hebreus 9, diz assim, ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. E a Bíblia diz que esse Senhor espetacular, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. A Bíblia diz isso. Amém? Esse que fez essa obra espetacular por toda a humanidade. Amém? Aí no Evangelho de Lucas, capítulo 7, louvado seja o Senhor, a Bíblia diz que eu sei do temor que se deve ao Senhor, e depois que eu sei do temor que se deve ao Senhor, eu tenho que levar os homens à fé. Amém? A fé que não entra aqui para eu fazer o que eu quero, a fé que não me permite a falar segundo o meu parecer, é uma fé que a Bíblia diz que ela é santíssima. A Bíblia em Judas diz que essa fé é santíssima.
Porque é uma fé que diz que eu tenho que batalhar por ela, para não deixar ela sair. É uma fé santíssima porque ela é gerada pela palavra. A palavra é Jesus. Ela é santíssima. Ela não mistura com imundície, com o meu eu velho. Essa fé que entra, ela age. Essa fé foi dada, segundo a Bíblia, essa fé santíssima, ela é dada aos santos. Não é dada a pecadores. Ela entra quando os pecados foram perdoados. Aí essa fé santíssima, ela trabalha junto com o Espírito Santo. Tudo se torna santo. Então agora em 1 Pedro diz que se eu quiser falar, se alguém falar, fale segundo a palavra. E tem que ser assim. Se eu falar fora da palavra, eu estou tropeçando na palavra. E a Bíblia diz que quem tropeça na palavra é quem desprezou Jesus. Porque a palavra é Jesus. Amém? Então, para que aqui? Porque os dias estão se findando, olha aí o que está acontecendo. Está todo mundo vendo. Então, é essa palavra que pode salvar a minha alma. Então, eu não posso ficar querendo outras palavras. As palavras minhas do velho homem têm que sumir da minha vida de uma vez por todas. Os conselhos de ímpios, se tiver alguém falando fora da palavra, não traz salvação, só traz condenação. Então tem que ser de acordo com o que nós lemos aqui. O que foi profetizado, o que ia acontecer, tem que acontecer. Porque senão eu estou fora da palavra. Amém? No capítulo 7 de Lucas, capítulo 47, glórias a Jesus. Isso aqui é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha o que acontece no versículo 47. Por isso te digo que os teus muitos pecados são perdoados. Nós sabemos o que ela fez ali na presença de quem? De Jesus. Na presença de quem? De Jesus. Ela já tinha conhecido Jesus, ela já viu o que ele faz, o que ele fez. Então ela viu Jesus ali. Quem está vendo Jesus aqui? Só estou falando dele. Amém? Então lá o outro, Simão, não fez nada. Fez nada. Agora a Bíblia diz que ela entrou, foi para os pés de Jesus, os pés sujos. A Bíblia diz que ela ficou chorando, e enxugando os pés sujos de Jesus com os cabelos. Amém? Que loucura. Se hoje, hein, a maioria das mulheres mandar fazer isso, hein? Mas ela fez, sem vergonha de ninguém. Amém? Graças a Deus. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados. Por quê? Porque muito amou. Amém? Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Bem, então tem uns que vão revelar que foi muito perdoado e uns que são poucos perdoados. E a Bíblia fala aqui o que ela fez porque foi muito perdoada. Amém? Então, a minha reação depois vai revelar se eu fui muito perdoado ou pouco. Porque quem ama pouco não faz nada. Amém? E olha o que Jesus falou, o porquê ela fez isso. Porque ela foi muito perdoada. Amém? Por isso digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Amém? Senti isso na alma. Os meus pecados antes da miséria, senti na alma que ele me perdoou, porque ele me convence à miséria.
Depois fala, mas isso comigo acabou, te perdoo. Isso não vai te afetar mais. Revela a miséria e fala, eu te perdoo. Amém? Lá na cruz, graças a Deus. Glória a Deus. E quando eu sinto isso, há reações depois. Quando a gente é purificado de todo o pecado. Então, o que tem que acontecer? O grande objetivo de Jesus chegar aqui na terra é para perdoar os nossos pecados. E é assim que ele leva a gente a Deus, porque o homem, a vida toda, a necessidade dele é de Deus. E ele anda para lá e para cá em busca daquilo que possa saciar a alma, não consegue nunca. Tem pessoas que só porque chegado com uma idade, pessoas se matando com 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos, 19, 18, se matando. Será porque aconteceu isso, irmão? Porque os que não se matam já têm tudo o que precisa, mas é uma insatisfação doentia, parecendo que não tem nada. Será porque isso? Jesus é a resposta e a solução para a humanidade. Porque o que precisa é receber o perdão, o que precisa é se reconciliar com Deus. A necessidade do homem não é mais nada a não ser Jesus. Amém? Só Ele pode falar, os teus pecados estão perdoados. Só Ele pode fazer isso. Amém? E isso ocorreu e está ocorrendo, eu creio, enquanto Ele não levar a igreja, não acabar com tudo, vai continuar acontecendo. São poucos, mas vai continuar acontecendo. Os teus pecados estão perdidos, os teus pecados são perdoados. E que estava à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Ele é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que perdoa. Ele é aquele que naquela pesca que não tinha, Pedro e os discípulos não tinham pegado nada. Não tinham pegado nada, a noite todinha pescando e nada, profissionais. A Bíblia diz que Jesus chegou e pediu o barco de Pedro, subiu para pregar. Aí depois, agora vai com o teu barco e lança a rede. Senhor, a noite toda não pegamos nada. Aos olhos humanos, impossível. Impossível. Aos olhos humanos, ele falou, Senhor, mas porque o Senhor mandou, vou lançar a rede. Só que a Bíblia não diz que ele deu ordem, peixes, venha, apareçam. Não. Mas ele conversando, eles já escutaram. Já escutaram quem estava falando. E a Bíblia diz que esse é espetacular mesmo. Aí viram que não dava, fez sinal para o outro barco, os amigos, vem cá que está ruim. Aí parecia que ia virar. Isso não é nada. O importante é que Pedro falou, Senhor, sai de perto de mim. Não sou digno de ficar perto do Senhor. Eu sou um pecador. E falou de verdade. A presença de Jesus estava, o agir de Jesus, a presença dele, olha o que gerou em Pedro, sai de perto de mim, que eu não sou digno de ter o Senhor perto de mim. Aí Jesus fala, não temas, calma, vou te fazer pescador de homens. O que, Senhor? Como assim? Aí conjecturando, tu vai levar eles a me conhecerem. Eu quero salvar a vida deles e você vai ser um instrumento para salvar a alma deles. Amém? E a Bíblia diz que aquele era o lucro deles. Era o lucro. E como é que ficou o barco?
Era para ir para o mercado, né? Para pegar o cascalho. A Bíblia diz que Jesus falou: segue-me. Largaram aquele lucro todo. Quero nem saber disso, o que me interessa agora é seguir a Ele. Amém? É esse Jesus que está sendo apresentado. É esse Jesus que perdoa os pecados. É esse Jesus que quer o propósito de tudo é salvar a alma. Salvar a alma, as nossas almas e a daqueles que chegarem próximo de nós. No capítulo 5 de Lucas, louvado seja o Senhor, glórias a Jesus, glória a Deus. 5:20, aquele paralítico que os amigos pegaram ele na cama, subiram o telhado, que não dava para entrar pela porta, amém? Jesus está lá dentro, não dava para passar pela porta, foram por cima, começaram a destelhar tudo e desceram por lá, amém, irmão? Por quê? Quem estava lá dentro? Jesus, amém? Jesus, eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. Ele veio morar aqui e aqui eu encontro mais ele. Então eu quero também. E o que eu puder para fazer com a minha força física que ele dá, eu vou fazer para chegar mais perto dele. Amém? Glória a Deus. Olha 5:19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão. Tem muita multidão, irmão, que não está deixando. Tem? Arrumaram um jeito, amém? A Bíblia diz: deixa todo o embaraço, deixa toda a malícia, deixa todo o engano. Isso atrapalha. Isso atrapalha. Por isso que a Bíblia manda deixar, amém, irmão? Atrapalha chegar perto de Jesus. E quero te falar que se não fizer o que tem que fazer, não chega não. A Bíblia diz que tem que deixar todo o engano. Tinha uma multidão que não dava, eles deram um jeito e... Amém? Graças a Deus. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Amém, irmão? É claro que isso chamou a atenção de quem? De quem? É claro, então. E outra coisa, a Bíblia diz que não tem criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Então, esse onisciente que aqui ficou olhando a atitude deles, ele sabe o que está dentro da gente, ele sabe o nosso pensamento, ele sabe onde está o meu coração, não tem como enganar ele. Amém? Ele conhece os pensamentos, ele sabe nesse exato momento como cada um aqui está recebendo a palavra dele. Não adianta, não tem como enganar. Amém? Ele é divino. Ele sabe se eu estou me deixando porque eu estou escutando. Ele sabe disso tudo. Amém, irmão? Glória a Deus. E vendo-lhes a fé, olha Jesus, ó. E vendo-lhes a fé, o 20, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Amém? Porque ele veio para quê? E tinha o que diante dele? O que estava chamando a atenção ali? Aos olhos humanos? Mas Jesus enxerga diferente. Jesus não ficou preso. Ele disse que se meus olhos me fizer pecar e separar dele, ele mandou arrancar. Ele falou que se meus braços minhas mãos estiverem atrapalhando a minha salvação, ele manda cortar. Aí ele viu um aleijado, mas esse aleijado precisava dos pecados perdoados. E ele veio para isso. Ele trata a deficiência física como nada. Então ele não olha o aleijado, todo mundo ele vai curar o aleijado. Não, o propósito não é esse. Eu vim perdoar pecado. Eu vim salvar as almas que são eternas. Amém?
Amém ou não amém? Amém. Porque quem aí é julgar o julgamento com a reta justiça do Senhor faz isso. Não é o físico, é a alma. Amém? Ele quer salvar a alma de todos. O propósito é salvar a alma, não é nada físico, não é nada externo. Mas aí eles, para mostrar a divindade dele, porque estava escrito que só quem poderia perdoar pecados é Deus. Mas era o Deus encarnado. Aí ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, só para saber, só para levar eles a acreditarem. Agora eu já sei, irmão. Agora eu já sei que ele cura o físico se ele quiser. Se ele quiser. E eu não contemplo na Bíblia. Quem achar, me mostre em nome de Jesus. A igreja de pé, orando, junta, orando. Sabe para quê? Para que os santos não morressem. Para que os santos ficassem curados de enfermidade física. Me mostre. Agora eu vejo a oração. Eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Eu oro para que a graça esteja com vocês. Isso está na Bíblia. Porque agora vocês foram salvos, ele reconciliou para si mesmo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifício espiritual está sendo dado aqui. Para quê? Para nós crescermos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, para oferecer sacrifícios vivos, espirituais, agradáveis a Deus. Então o sacrifício agora é espiritual. Por mais que eu conheci Cristo, conhecemos antes Cristo, segundo a carne, agora não mais. Agora é tudo espiritual. Em nome de Jesus. O físico, não, os teus pecados estão perdoados. Eu não vim te levantar de uma enfermidade física, eu vim purificar a tua alma. Eu vim te limpar por dentro, que tu és sujo por dentro. Eu vim te perdoar, imundo. Eu vim tornar você sujo num santo meu. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Porque nos últimos dias apareceu uma montoeira aí, amantes de si mesmos, irreconciliáveis, que é pregar só aquilo que agrade a si e ao próximo. Está tudo escrito. Eles tropeçam na palavra. A Bíblia diz, está tudo escrito. Mas graças a Deus que tem os santos na terra, porque essa fé santíssima foi dada aos santos. Graças a Deus. Amém? E tem aqueles que ainda falam, porque no perdão do pecado não adianta eu ser, meu câncer foi curado, glória a Deus, mas e a paz que excede todo o entendimento? Não tem. A salvação na alma não tem. O que adianta se não tem o refrigério da salvação? E a Bíblia diz que, claro, para receber o perdão tem que se arrepender. Tem que se arrepender e se converter. Olha o que a fé faz. Amém ou não amém? É estranha essa mensagem? Está repreendido em nome de Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que foi gerado pela palavra. E essa fé é santíssima. Uma fé santíssima, claro, gera um santo, porque a palavra é santa. Tudo em Cristo é santo. Amém? Essa reunião tem que ser santa. O sacrifício aqui tem que ser espiritual. Se eu for falar com alguém, eu estou prestando um sacrifício, oferecendo um sacrifício a Deus. Tem que ser espiritual. Falar segundo a palavra. Fora da palavra é engano, é mentira. E a Bíblia diz, deixa todo engano. Amém? Desejai ardentemente o leite espiritual, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então a Bíblia diz que tem leite falsificado.
E não tem como crescer com esse leite falsificado. Assim também vós, como pedras vivas, igual Jesus. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, os construtores rejeitaram. Ela foi rejeitada por eles, mas para com Deus, preciosa, eleita. Assim também vós, igual ao Senhor de vocês. Amém? E o Espírito Santo faz a qual obra dentro de nós? Tira o velho homem, perdoar o pecado é a sujeira toda que estava dentro de você, tudo que tu fez, caiu no esquecimento. Agora vem andar em novidade de vida comigo. Aí eu fui cortar o cabelo, estava escrito na minha frente, agindo Deus. Aí eu falei, podia me explicar se essa frase é verdadeira ou é falsa? Qual a resposta? Então, como pode ele vir e agir aqui e me perdoar todos os meus pecados e habitar em mim e dizer, o pecado não tem mais domínio sobre você? Quem está agindo em mim? E como pode eu falar que ainda sou pecador? Quem está agindo, afinal de contas? Ou ele não tem tanto poder assim que possa me vencer? Então eu estou declarando com a minha vida que eu sou mais forte do que ele. Ai. Simplesmente a revelação é que eu tropeço na palavra e não me entreguei a ele. Porque quem se entrega a ele de verdade, essa palavra se concretiza. Agindo Deus, quem impedirá? Ser fiel até a morte, o poder da morte não tem mais domínio sobre você. Porque quem agiu e está agindo? Deus. Amém? Essa é a verdade para aqueles que a alma se encontra salva. Amém? Amém ou não amém? Amém? E essa é a palavra que entre vós está sendo evangelizada. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero, mesmo? Os apóstolos para falar assim, olha, eu sei que a promessa era para a gente. Aí Pedro se explicando no concílio de Jerusalém, eu sei que a promessa era para a gente, mas olha só, eu estava lá pregando para eles lá, e eles receberam o Espírito igual a gente, e eles foram purificados recebendo o Espírito. Amém? Purificado, limpo por causa da obediência. Amém? É na obediência a isso que está sendo falado aqui. Quem quer ser salvo aqui, alma? Quem quer ver alguém salvo? Jesus, o propósito, que ainda não acabou com tudo, é para salvar a alma. Não é para fazer de tudo para elas continuarem aqui, não. Amém, irmão? Se enquanto eu estou aqui é porque ele quer que eu dê mais frutos, só para isso. Agora, e quem não está com ele, se está, eu dou graças a Deus por todas as pessoas que, graças a Deus, eu dou graças a Deus por todas as pessoas que estão vivas nessa hora. Eu dou graças a Deus. Quem passou mal nessa noite foi para o hospital, eu dou graças a Deus. Que se encontra? Eu dou graças a Deus porque até nesse momento o Senhor está dando oportunidade para escutar a palavra dele ainda.
Olha o porquê está vivo. Está vivo só para isso, para escutar a palavra que salva a alma. Amém? Abre a palavra do Senhor em Atos, capítulo 3. Isso aqui é depois que o nome de Jesus levanta um coxo. É o discurso de Pedro onde? No templo. Amém? Um coxo. No 14 diz assim: mas vós negaste o santo, os judeus, e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Todo mundo, nós sabemos aqui. Amém? Negaram Jesus e pediu para soltar quem? Barrabás. Amém? Acredite que com as minhas atitudes eu posso viver isso. Eu posso estar entre eles lá, porque a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, é a mesma coisa ou não? Então aqui está falando, vocês negaste o justo, o santo, e pediu para soltar Barrabás. Se eu negar com a minha vida Jesus também, estou igual a eles. Eu estou lá junto com eles, solta Barrabás. Amém, irmão? Isso é espiritual. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, amém, irmão? Jesus está sendo revelado aqui? Então, pela fé em quê? Prestou atenção? Pela fé no nome. Não tem nada a ver com essas letras, já falamos aqui mais de 1000 vezes. Não são as letras, é tudo que representa Jesus. O nome de Jesus significa olhar o que ele falou, pode lançar a rede. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. É nesse nome apareceu uma quantidade de peixe absurda. Nesse nome, olhar ele, quando ele falou assim para o mar, aquieta-te. É nesse nome. É nesse nome que ele falou assim para os aleijados, levanta. É nesse nome. E teus pecados estão perdoados. É nesse nome, porque os peixes chegaram porque a autoridade dele foi manifestada. E os pecados são apagados aqui, perdoados. Eu tenho que sentir essa autoridade aqui, tirando a culpa. Pela fé eu sinto. Amém? E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e fez pela fé no seu nome, e pela fé no seu nome fez o seu nome, a autoridade dele, fortalecer a este que vedes e conheceis. Eles sabiam que ele era. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? O aleijado inteirinho, como se nunca tivesse ocorrido nada com ele. Perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. O quê? Que o Cristo havia de padecer. Então, o conselho do Espírito Santo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Depois disso, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Resultado: refrigério por causa da presença do Senhor, depois do arrependimento, o perdão dos pecados. Viu que não é curar fisicamente. Depois do arrependimento e o perdão dos pecados, chega o tempo do refrigério na alma. Você vive em liberdade por causa da presença do Senhor Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados, já não me lembro mais, e convertei-vos. Agora eu sigo a palavra. O salvo faz isso. Perdão dos pecados
agora a serviço do Senhor, porque a alma foi liberta, a alma foi salva. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Tem alguém vivo? O propósito é Jesus salvar a alma. A alma. Palavrinhas para agradar a carne não vem do Espírito Santo. Lembra do paralítico? O aleijado escutou do Salvador das almas: os teus pecados estão perdoados. Assim sou eu. Não interessa como é que está o físico. Eu quero saber se aquela pessoa teve um encontro com o Salvador. Não teve? Vamos orar em nome de Jesus para tu ser curado. A oração pode muito seus efeitos, segundo a palavra de Deus. Se orar fora do conselho do Senhor, não faz sentido. Mas quando eu vejo um pecador, eu quero nem saber o estado, se ele está desempregado. Isso aí eu posso fazer depois, ajudar ele, arrumar um emprego. Amém? Mas o que eu estou vendo, o que ele precisa? Ele pode morrer ali sem trabalhar? Não, então eu vou preparar ele para poder até morrer sem trabalho. A salvação da alma. Sabendo o temor que se deve ao Senhor, e é claro, quando falo ao Senhor, é a autoridade de Jesus, são as palavras reveladas aqui na Bíblia. Sabendo o temor que se deve a Ele por amor e gratidão, persuadimos os homens à fé. Essa fé bíblica, santíssima, poderosa, que transforma a vida das pessoas. Limpa a sujeira existente e depois não deixa as sujeiras do mundo dominar mais a alma. Amém? Esse é Jesus, que fala assim: os teus pecados estão perdoados. Esse é o propósito da igreja, ainda está aqui na face da terra. O resto é mentira e engano. Então vamos obedecer ao Espírito Santo. Vamos deixar todo o engano e falar segundo a palavra. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. E um irmão ore para a honra e glória do Senhor.